Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos adorar, vamos continuar, igreja, vamos estar em pé e vamos continuar a adorar o nome do Senhor com alegria, com júbilo, com o hino 473 da nossa harpa cristã. Quem está feliz de estar aqui essa noite, diga amém. Trabalhando por um Brasil melhor. Aleluia.
A maior festa pentecostal do Brasil. O Brasil vai escutar! Belém do Pará continua sendo a fonte de onde Deus gerou esta igreja. Venha celebrar os 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará. Trabalhando e orando por um Brasil melhor. Assembleia de Deus 107 anos, trabalhando e orando por um Brasil melhor. De 16 a 18 de junho, em Belém do Pará. Informações: adbelém.org.br. Que tal? Já estamos aquecidos para a festa. Eu vou bradar bem alto, Assembleia de Deus, e vocês vão complementar 107 anos trabalhando e orando por um Brasil melhor. Prontos? Então vamos lá. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus em Belém. Assembleia de Deus no Brasil. 107 anos, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Vai ser no Ceará, no Piauí, em Alagoas, no Rio de Janeiro, em todos os lugares, né? Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou. Pode bater. Os seus Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou seu rebanho. Seja bem-vindo. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje por um assembleiano de quarta geração, filho dessa mata amazônica, conhecido de muitos de vocês, que está fazendo uma obra lá em São José dos Campos, uma geração nova de obreiros e pastores que amam a Assembleia de Deus. Quantos de vocês querem saudar ao Felipe? Quantos conhecem o Felipe? Levante o braço que conhece. Muita gente. Acompanha o pastor Felipe, pastor Pádua, como já foi apresentado no vídeo, padre Rodrigues. Ele é o vice-presidente da igreja em São José dos Campos. Quantos visitantes mais estão aqui? Coloquem-se em pé, por favor, para que nós possamos conhecer e saudar. Fiquem em pé todos que nos visitam nesta noite memorável, esta noite abençoada de ceia. Olha só, visitantes em tantos lugares. Querem saudar os visitantes? Digam comigo, bem-vindos. Bem-vindos na paz do Senhor. Obrigado, Pai. Começou em Belém do Pará e em 1941 chegou em São José dos Campos. Nesse ano, nós completaremos lá 77 anos. E adivinha qual é o tema da nossa festa? Trabalhando e orando por um Brasil melhor. Todos vocês estão convidados a estarem conosco. A partir desse fim de semana já inicia a nossa festa. E se o Senhor Jesus permitir, daqui a 3 semanas nós deveremos chegar aqui em Belém do Pará com aproximadamente 100 pessoas de São Paulo para celebrar com a nossa igreja mãe, com você que aqui está nessa noite, 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Mateus capítulo 13, versículo 57, abra comigo a sua Bíblia. Cumprimentar todos os pastores, amigos e irmãs queridas. É muito bom poder voltar para casa, comer maniçoba, açaí, abraçar gente conhecida, cumprimentar todos os coordenadores, líderes dessa igreja. Faço isso na pessoa do pastor Guilherme, que ali está. Uma alegria, pastor Guilherme. A filha do pastor Guilherme congrega na nossa igreja, lá em São José dos Campos. A gente sempre tem ele por lá. E eu, ao longo dessa semana, vi 2 coisas que me tocaram muito. Pastor Edmar, eu vi a fachada daquele templo. Passei lá, achei extraordinário. Que Deus abençoe, prospere, coisa linda também. Pastor Manassés, vi aquela fachada enorme lá em Coraci, que ele prospere. Toda a liderança da igreja. Pai, mãe, é uma honra poder
estar aqui com vocês. Mateus capítulo 13, versículo 57. Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra senão na sua própria casa ou na sua própria terra. E o resultado disso está no próximo versículo, versículo 58. Como nós aprendemos na nossa revista de escola dominical, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, e não fez ali muitos milagres. Na verdade, outras versões vão dizer, e foi impedido, não pôde ali Jesus fazer sequer nenhum milagre por causa da incredulidade e da falta de honra. Um profeta na sua casa, ele não tem honra. Capítulo anterior, se você olhar na Bíblia, em Cafarnaum, Jesus curou a todos que lá chegaram, mas agora na sua terra natal, ele não pôde operar nenhum milagre. Pai, fala conosco nesta noite. Te louvamos pela vida dessa igreja em Belém do Pará, nossa igreja mãe, pela vida de cada pessoa que rompeu, que chegou até aqui nessa noite. Chegou porque te ama, chegou porque precisa receber um toque do teu Espírito Santo. Te louvamos por 7.000 alunos que nesse fim de semana se apresentaram, Senhor, receberam seu diploma de especialista e também de teologia básica. Abençoa essa igreja, que ela possa continuar sendo motivo de inspiração para todo o Brasil, como tem sido de fato para nós lá em São José dos Campos. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Dê um brado de glória a Deus bem forte antes de você sentar. Tome o seu assento, seu corpo sentado, mas a alma de pé, adorando ao nosso Deus. Existem algumas ordens e comandos na Bíblia que são muito explícitos, e existem outros que estão nas entrelinhas. Esse, embora a princípio não pareça tão explícito assim, para mim é algo latente, algo que não precisa de nenhuma explicação. A Bíblia diz que o profeta Jesus na sua casa, ele não teve honra, e como resultado, versículo 58, ele já descreve a questão do versículo anterior. Ele disse: não pôde ele ali operar nenhum milagre. Eu acredito que a aplicação desse princípio, obviamente nós estamos nesse ano, uma época decisiva para o Brasil. Propomos o tema de trabalhando e orando por um Brasil melhor, e eu acredito que isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos pregando e propagando, porque a aplicação para mim disso, chamado honra, ela libera as bênçãos de Deus sobre a igreja, sobre a comunidade, sobre a nação. Mas a recíproca também é verdadeira. A falta dela também impede, bloqueia que Deus possa agir. E eu não sei quanto a você, tem muita gente negativa, olhando para baixo em relação ao futuro da nossa cidade, do nosso estado, ao futuro da nossa nação. Mas eu sou daqueles que são positivos e acreditam que Deus tem coisas boas preparadas para o Brasil. Tem alguém aqui que acredita que coisas melhores virão e um Brasil melhor, ele passa por aqui? Você pode declarar isso com fé nessa noite, olhar para quem está perto de você e diga: um Brasil melhor passa pela igreja em Belém do Pará, passa pela sua célula, passa pela escola dominical, passa por esse púlpito, passa por esse altar. Um Brasil melhor, ele passa por aqui. E nós vivemos hoje no meio de uma geração marcada por falta, eu diria, eu não vou dizer positividade, mas de fé no futuro, marcada por desonra. Hoje a gente não vê mais honra, é normal ser desonroso. Você liga a televisão hoje, é impressionante. Na mídia, na televisão, no cinema, qualquer local que você for, a gente vê a honra sendo jogada no lixo. Honra em relação a pai e mãe, honra em relação a pessoas mais idosas, honra em relação às autoridades do país, por mais erros que possam ter cometidos. Parece que hoje quem comete mais desonra tem mais like no Facebook. Não é desse jeito que funciona? Quem desonra mais aparece mais, porque tem mais assinantes no YouTube. É só querer desonrar e agora você tem automaticamente mais atenção. E eu pergunto, aonde estão princípios como respeito, como amor ao próximo, como bom dia, como boa noite, como sim senhor, como sim senhora, obediência a gente que Deus colocou em local de autoridade? Não importa se fosse na igreja, se seja lá fora, toda autoridade é dada, delegada por Deus, e nós, o povo de Deus, somos um povo de honra, e um Brasil melhor começa por isso. Resgatar valores,
resgatar princípios. A gente está falando de escola dominical e é extraordinário o resgate que essa igreja tem feito num princípio e num pilar dessa igreja que chama-se Escola Bíblica Dominical. Eu sei que aqui em Belém isso não acontece de tanta forma, mas o pastor Pádua falou isso aqui na conferência. Existe muito lugar no Brasil onde não tem mais escola dominical. O princípio se perdeu, a herança antiga foi jogada, eu não vou dizer no lixo, mas ela foi esquecida ao longo da caminhada. E isso vai entrando dentro da igreja, atenção para isso, de forma muito sutil. Esse sentimento de desonra, de espírito negativo, de que nada dá certo, de que as coisas não vão para frente, de que líder nenhum está apto para liderar, de que todo mundo não tem honestidade, não tem caráter. Isso acontece lá fora, aqui dentro estou vendo cheio gente de caráter, transformada por Deus. E a princípio é o que eu olho aqui nesse local. Nós precisamos ser um povo marcado, atenção para isso, igreja, pela honra. Eu cresci numa época, e eu não sou tão antigo assim, cresci aqui no meio, sou filho dessa igreja, casei nessa igreja com uma paraense, tenho 35 anos de idade, mas eu sou de uma época onde a desonra não era tolerada. Deixa eu ir além, era proibido a gente demonstrar qualquer tipo de desonra naquela época. Bom dia, sim senhor, sim senhora. Chegava na casa do avô, meu pai falava isso pra gente: olha, vocês podem correr, podem revirar, bagunçar a casa toda, criança faz isso, mas antes de correr pro campo, brincar com os primos, vai lá com o avô de vocês, pega na mão dele e diz: benção avô, Deus te abençoe meu filho, benção avó, Deus te abençoe minha filha. Para onde é que foram esses princípios na geração de hoje? Princípios de boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, valorizar, respeitar professor, escola bíblica dominical. Um Brasil melhor passa por esses princípios, passa por esse lugar e passa por essa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Um princípio, eu lembro com 23 anos de idade, eu voltei do seminário, voltei para Belém do Pará, e meu pai, ele dizia assim: ó, você está debaixo do meu teto, ele está aqui hoje, às 10h30 tem que ligar e dizer onde você vai estar, e 11 horas tem que chegar em casa. Eu, barbado, trabalhando, financeiramente dependente, 23 anos de idade. Atenção para isso, não é uma questão de concordância, porque se perguntar para um jovem de 23 anos de idade se ele quer chegar adulto maior em casa às 10h30, eu diria com certeza que não é uma questão, eu não queria, mas não tem a ver com concordância, não tem a ver com gostar, tem a ver com a posição de autoridade que Deus delegou ao meu pai, e se eu estou lá eu tenho que obedecer e me submeter a essa posição de autoridade. Dê um glória a Deus se você recebe essa mensagem. Não tem a ver com concordar ou não. Não estou aqui, obviamente, fazendo proselitismo de que tem que se abusar de autoridade, nada disso. Estou falando de um princípio de honra, da autoridade delegada que Deus coloca sobre algumas pessoas ao longo da caminhada. E desonra, ela vai tão além, guarde isso no seu coração, porque desonra não é só deixar de fazer aquilo que pela autoridade delegada, pelo homem ou por Deus, lhe foi imputada, mas é fazer isso com a motivação errada, com a postura errada. Aí eu vou fazer batendo o pé porque afinal alguém mandou que eu tivesse que fazer, e eu agora faço isso contra a minha vontade, expressando com palavras, com sentimento, com o meu corpo, de que esse não é o meu desejo. O mesmo problema acontece não apenas quando não fazemos, mas quando fazemos com a postura errada. E novamente, muitos de nós quando crescemos aqui, e se isso é a sua história, dê um glória a Deus daqui a pouco, se a gente dissesse papai e mãe, eu não vou fazer, batendo o pé e rangendo o dente, era capaz de você ficar sem um dente, com a perna mancando, mas você fazia porque era intolerável você não se submeter a uma autoridade. Não estou dizendo aqui que o pastor Samuel me batia muito, só de vez em quando, só pergunte para ele fazia isso. Mas quer ver um exemplo só? Coloca a foto aqui, por favor, pessoal da mídia. Eu vou apresentar, tem tudo a ver com a história da Escola Bíblica Dominical. Se puder colocar rapidamente. Essa mulher que vocês estão vendo foi, depois de Samuel Câmara e Rebeca Câmara, a pessoa que mais trabalhou o meu caráter. Chama-se Irmã Lindomar Lins. Foi minha professora de escola dominical quase toda a minha infância. Depois dela foi a filha dela, Irmã Judite. E claro, eu acho que a Irmã Lindomar é tão antiga que ela foi professora do pastor Samuel e depois foi minha. Está lá até hoje servindo a escola dominical. Mas um dia, na escola dominical, eu lembro que eu fui desonroso com essa santa mulher de Deus que aqui está. Ela usava, essa foto eu tirei esse ano, no centenário lá em Manaus. Ela usava, uma mulher do interior, naquela época não tinha nenhum cuidado, ela usava uma peça na boca. Papai lembra disso. Ele está só olhando para mim aqui, cuidado com o que tu vai falar, eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar. E a irmã Lindomar foi dar um aviso, pastores, na minha sala de escola dominical. De repente, quando ela foi dar aquele aviso, ela colocou o rosto, quando ela fechou o rosto,
a peça, a prótese da boca dela caiu no chão e ela fechou a porta e a prótese caiu no chão. E alguém, que eu não vou dizer quem é, muitos de vocês conhecem essa pessoa, ao invés de ajuntar a prótese, não fui eu, tá bom? Foi lá e deu um chute naquela prótese, dentro da sala da escola bíblica dominical. E eu fiquei rindo. E a notícia chegou no ouvido do pastor da igreja, e faça você a interpretação quem era o pastor da igreja. O pastor da igreja chegou na hora do almoço, não passou recibo. Eu, com medo de ir para casa, preocupado, o que vai acontecer? Eu mostrei desonra para minha professora no almoço, pastor Eurípides, ele não falou nada. À tarde a gente tomou a nossa sopa de feijão com macarrão tradicional, o pastor não falou nada. Chegamos no culto de domingo à noite, eu falei agora que o coro vai cantar, ele não falou nada, não passou recibo. Quando foi à noite, na hora de dormir, ele, pera aí um pouquinho, agora senta aqui na minha frente que eu vou te ensinar como se honra professor, como se honra escola bíblica dominical, como se honra quem é mais antigo. Você vai lá no meu quarto, pega aquele cinto, e no cinto tinha escrito Ceará, foi profético o Ceará que apareceu aqui. E eu vou te dar um corretivo, porque eu te amo e levei uma das maiores peias da vida. Não fiquei dodóizinho, não fiquei sequelado com pai e mãe. Deixei de ser besta para aprender a honrar a autoridade que Deus coloca sobre a minha vida. E eu estou aqui nesse púlpito por honrar esse tipo de autoridade. Autoridade. Quando a gente era criança na escola dominical, não era uma questão de escolha. Meu filho, você vai ou não vai para a escola bíblica dominical? Não tinha pergunta se vai ou não vai. Você vai. Meu pai acordava cedo, como ele disse aqui, e colocava a música do Nelson Ned para tocar, ou música tenebrosa, que eu guardo até hoje. Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Nunca estou sozinho, Ele é o meu caminho, nele tenho paz. Essa rocha é Cristo, todo empecilho pode resolver. Todos os seus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Quem sabe canta junto. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo. Pastor, como é que o senhor sabe essa música? Aprendi para ir para a escola dominical. De manhã cedo ele abria aquele sol lá do Marco, entrando no quarto, colocava Nelson Ned, servia o melhor café da manhã. Vai todo mundo para a escola bíblica dominical. Não tem a ver com concordância, tem a ver com a autoridade exercida de um pai que ama a sua família. E dá-se, nós estamos aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Porque é possível ser desonroso, porque não é o que a gente faz apenas, é como a gente faz com a postura certa. Mateus 13, 57, olha só o que Jesus disse: um profeta na sua casa não tem honra. E aqui está o princípio: a desonra em relação à autoridade, pai e mãe, no mundo, para quem você serve no trabalho, trava a pessoa e o local de ministrar algo de Deus para a sua vida. E até onde eu conheço da Bíblia, Deus continua usando gente para abrir portas, para fechar portas, para abrir o céu sobre a sua vida. Até quando Ele teve que perdoar os pecados, Ele mandou uma pessoa. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. E tem gente aí perto de você que vai ser um instrumento de Deus para abençoar locais que Deus preparou, como esse que abençoou o Brasil. Mas se nós tivermos um espírito de honra em relação ao que lá acontece, note o que acontece nesse texto. Jesus chega na sua cidade natal. Quem ama a sua cidade natal, dá um glória a Deus bem forte aqui nessa noite. Eu amo a minha cidade. Lá no Sudeste a gente liga a televisão, nessa semana mataram 50, mas é a minha cidade e eu amo a minha cidade. Castro Alves disse assim: minha terra tem o quê? Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. Eu posso viver no melhor lugar do mundo, mas eu tenho saudade daquela gorjeazinha de Belém do Pará, porque eu amo a minha terra. Todo mundo ama a sua terra. Jesus curou em Cafarnaum, curou em Jerusalém, curou nas 5 vizinhanças. Imagine só o desejo dele: eu quero ver vidas transformadas aqui na minha terra, a minha terra natal. É o chão onde eu nasci, foi onde eu cresci. Eu quero ver gente liberta, eu quero ver gente transformada. Não é que Jesus não quisesse fazer, não tivesse poder para fazer. Diz a Bíblia que pela desonra e pela incredulidade, Jesus se tornou impedido de abençoar aquele local. Ele queria fazer todo o poder de Deus encarnado em uma pessoa, e hoje Ele está presente aqui pelo seu Espírito Santo. Ele pode fazer exatamente a mesma coisa no nosso meio, e Ele está dizendo: eu estou pronto para libertar, eu estou pronto para transformar, eu estou pronto para mudar a tua história. Eu quero entrar, eu quero ver paralítico andar, eu quero ver gente espiritualmente voltar a reviver. Onde é que existe honra para crer que esse é o nosso Senhor? E se não houver honra em relação a um lugar, então daquele ponto em diante Ele se torna
impedido de agir naquele local. Com todo respeito, você pode estar debaixo da pregação mais ungida, com a homilética mais perfeita. Você pode estar debaixo do local, tudo funcionando bem, se não houver um espírito de honra em relação ao local que Deus te colocou. Todo mundo ao redor pode ser abençoado e você está ali parado. Pode estar debaixo do melhor louvor, mais ungido, mas se eu não honrar o local que Deus me colocou, a pessoa que ministra sobre a minha vida, ela se torna impedida, porque um profeta na sua própria casa, ele não tem honra. Ou seja, os céus se abrem quando eu exerço um espírito de honra. A avenida do céu, ela fica desimpedida para que Deus, é igual uma ladeira, ele só solta lá de cima e ela chega aqui embaixo quando eu honro o local e as pessoas que Deus colocou como autoridade, sejam elas qual for. E o que isso tem a ver? Tem a ver como nós honramos as pessoas. Atenção para isso. Eu falo, e me desculpe às vezes de entrar em alguns temas sensíveis, eu sou filho dessa casa e eu amo, uma das coisas que marca, eu vinha conversando com o pastor Pádua, é a honra que essa casa tem com quem é de fora. Porque a gente chega, aqui a gente é amado, aqui a gente é abraçado, aqui as pessoas fazem questão de demonstrar. Eu posso não torcer para o time que você torce, eu não posso concordar com tudo que você faz ou com tudo que você fala, mas nós concordamos na maioria, não vamos ficar perdendo tempo com picuinha e bobagem que divide o povo de Deus. Vamos olhar para o céu, vamos olhar para Cristo. O Brasil é de todo mundo, vamos trabalhar juntos, e isso é uma marca dessa igreja. Como nós recebemos, como nós honramos. Nós vamos completar 77 anos em São José, e eu tenho tratado isso no coração do nosso povo. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 41, se puder botar aqui na mídia, só para poupar o seu tempo de abrir a Bíblia. Olha o que a palavra diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? Recompensa de profeta. Coloca para mim, meu filho, rapidinho, Mateus 10, 41, se você puder. Quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta. Quem recebe justo na qualidade de justo, recebe o quê? A recompensa. Coloca aqui para mim, meu querido, por favor, a recompensa de justo. Eu posso não ocupar o posto, ter o posto, mas eu vou ter a recompensa e o galardão aqui na terra e aqui no céu, pelo espírito de honra que eu manifesto. A gente vai celebrar 77 anos lá, aqui 107 anos, e que isso lá também seja uma marca. Honra as pessoas, amor às pessoas, respeito às pessoas. Esse povo é um povo nobre, é um povo de honra. Nós vamos marcar, trabalhar por um Brasil melhor, e ele passa por aqui com uma postura de honra ao longo da caminhada, reforçando isso para essa geração, reforçando isso para as próximas gerações. Eu posso não concordar com tudo, mas com todo respeito, quem aqui é nortista e gosta de comer peixe? Deixa eu ver aqui, dá um glória a Deus bem forte. Peixe tem espinha? Tem espinha? Você joga o peixe fora por causa da espinha? Não. Para quem é de fora, sabe como a Amazônia, quem é do Pará e do Amazonas come peixe? Você pega aquele pedação de peixe na boca e você coloca, e a língua vai só surfando entre as espinhas, vai separando e vai ficando com a carne. Vamos separar as espinhas, e se alguém chega aqui para fazer algo bom, vamos honrar, vamos glorificar a Deus, e fora isso, deixar Ele tratar aquilo que a gente não consegue tratar. Espírito de honra com quem chegar. Novamente, gente, me preocupa um pouco o caminho que o nosso país ele está levando. A gente liga a televisão, corrupção, autoridades, e de repente o que me parece, pelo menos lá do Sudeste, é que ninguém mais presta. Não há mais esperança. Vamos deixar o Brasil. Alguém já se sentiu assim? Vamos deixar Belém, vamos embora, né? Vamos deixar tudo para trás. Eu não quero saber o que alguém deixou ou não deixou de fazer, porque honra não tem a ver com ele, honra tem a ver comigo. Se a pessoa, o presidente, se a autoridade, aconteceu isso, prendeu 1, prendeu 5, prendeu 10, eu continuo honrando. Eu me recuso a deixar um espírito de desonra tomar conta do meu coração. Eu levanto a minha mão, eu oro por ela, eu intercedo por ela. A minha guerra, a minha milícia não é desse mundo, mas com armas espirituais. Eu faço aquilo além do que eu posso, e fora disso eu mantenho o espírito de honra. Com todo respeito, o Brasil tem jeito e passa por aqui, passa por essa igreja. Belém tem jeito, teu bairro tem jeito, vai passar pela tua célula, pela classe de escola dominical da tua igreja. Quem aqui em Belém crê que Deus vai fazer uma revolução e vai usar quem está perto de você? Dê um brado de glória a Deus, bem forte. Afeta tudo que nós temos, meus irmãos. Espírito de honra. Senhor, levanta um exército de honra no nosso meio. Afeta você, afeta seus filhos, afeta a sua família. E eu encerro com isso. Números capítulo 13, tem um texto
sobre... Eu, na verdade, amo o que o livro de Números diz, porque uma mulher chamada Joquebede, ela foi a mãe de Miriam, de Arão e de Moisés. Alguma coisa, pastores e líderes, essa mãe fez de certo, porque ela criou o primeiro grande profeta do Antigo Testamento, chamado Moisés, a primeira líder de louvor notoriamente vista, chamada Miriam, e o primeiro sumo sacerdote. Todos nasceram dentro da tutela e da criação dessa mulher. E eu peço um aplauso a todas as mamães que estão aqui nessa noite, em sinal de honra, porque vocês são guerreiras. Que Deus levante Moisés, Arão, que Deus levante gente assim. Só que o interessante é que Deus pega um homem chamado Moisés, e eu corro com isso. E eu acho interessante a história, porque Moisés, liderando o povo, conta a história, e isso é um fato bíblico, eu vou correr para não gastar tempo. Ele casa com uma mulher cuxita, com uma mulher etíope, de pele escura, diz a Bíblia. E agora, Miriam e Arão se sentem no direito, e é o que acontece muito no nosso país hoje, de publicamente desonrar o seu irmão, de publicamente expressar um pouco daquela opinião em relação a Moisés. Eu acho interessante a história, depois você pode ler chegando em casa, Números capítulo 12, e a Bíblia diz que Deus ouviu, porque é assim que Deus trata a honra. Honra para Deus é algo importante. Honra mãe e pai para que se prolongue teus dias sobre a terra. Honra para Deus é algo importante. Autoridades do mundo, autoridades espirituais, é assim que Deus vê. Publicamente agora Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu, Números capítulo 12, versículo 2. Ele ouviu aquela desonra, aquilo acontecendo publicamente, e isso bloqueia o agir de Deus. Escute, eu já vi muita gente, isso é só lá em São José dos Campos, não é aqui em Belém do Pará. Você já viu carro sem gasolina, como é que é? Você liga o carro e você acelera, você bota o tranco. O carro ele quer pegar, ele quer romper, chegar longe, mas ele não consegue porque falta combustível. Gente que às vezes, porque alguém disse algo, falou alguma coisa, ou não concorda com algo em relação àquele local, de repente você deixa aquele espírito de desonra tomar conta do coração, e aquilo vai bloqueando a capacidade de Deus usar o local e a pessoa para transformar a sua vida. E você chega no lugar e Deus está batizando com o Espírito Santo e tocando a vida de todo mundo. Você chega, a mensagem está inspirando corações e tocando todo mundo, e você é igual um carro sem gasolina. Você quer acelerar, mas não rompe. Você quer pegar no tranco, mas não pega. Você quer romper e chegar mais longe. Alguma coisa não acontece. E eu creio que Deus quer usar esse lugar para fazer grandes coisas. E isso começa com a honra. Ninguém consegue mais pregar você a alegria. A mim às vezes. Ninguém consegue cantar e adorar até aquela posição de liberdade de receber o que Deus quer. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. E Deus fala assim: Moisés, fala para Miriam e fala para Arão me encontrarem na frente da cortina do tabernáculo. É a primeira vez na Bíblia que isso acontece. Até esse ponto tinha que entrar no Santo dos Santos, porque é assim que Deus trata essa questão de honra. E Deus fala para eles: o que vocês estão fazendo? Eu falo com Moisés face a face. Eu falo, eu honro ele face a face. Por que abertamente isso acontece? E a Bíblia diz que Miriam que questionou Moisés, porque a esposa dele era de pele escura. Agora ela é tocada com lepra, e ela fica de que cor? Ela fica completamente branca. Deus tem um sentido de humor, porque é assim que ele trata a questão da honra. E qual a postura de Moisés? Que de vez em quando a gente olha para essa situação, é assim mesmo. Deus tem que tocar com a lepra, tem que tocar. O que a Bíblia diz que Moisés faz? Moisés começa a clamar ao Senhor, continua mantendo o altar da honra intacto no seu coração. Senhor, restaura minha irmã, restaura ela, levanta, toca ela, cura ela desse local, dessa postura que aí está. E aqui eu chego aonde quero para concluir. Escute isso. A Bíblia diz que Deus toca ela com lepra. Durante um período ela fica fora do arraial. A lepra é uma doença que na Bíblia, em qualquer cenário que você procurar e olhar, ela representa isolamento. Sabe por quê? Porque você não precisa falar com uma pessoa leprosa que todos se afastem dela. Acontece, sabe como? Naturalmente. Você não precisa falar com uma pessoa negativa, que só olha para baixo, que só olha para o que é errado. Belém está muito violenta, não tem jeito, vamos embora dessa cidade, as coisas não vão acontecer, o Brasil não vai melhorar. Você não precisa pedir para que as pessoas se afastem de você. Isso acontece naturalmente. Por quê? Porque isso representa isolamento. E o que Deus quer fazer é justamente o contrário. Até onde eu entendo, nós somos o sal que vai salgar essa terra. Nós somos o fermento que vai levedar toda a massa e vai transformar. Não importa o ambiente aonde você esteja, você pode ser pequeno, você pode ser insignificante. Deus
Deus vai usar a tua vida para transformar a história do local onde você está. Assim como um pequeno fermento, ele levanta e ele tufa toda a massa. E eu recebo isso para honra e glória do Senhor Jesus. Dê um brado de glória a Deus se você recebe isso. Honra ao nosso Deus. Honra, honra. Olhe para quem está perto de você e diga: você é precioso. Eu honro você nessa noite. Quem sabe esse aperto de mão não libere uma vitória e uma cura que você tanto precisa. Equipe de música, por favor. Quem sabe você já é essa pessoa. O toque de Deus, o agir de Deus, a mensagem que você está ouvindo nessa noite, não seja o canal que Deus queira usar para abençoar a sua vida e reciprocamente liberar algo de Deus sobre a minha vida. E eu recebo isso. Quem entendeu o que eu estou pregando aqui? Honra, 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 honra. Ah, pastor, isso não existe em mim. Não existe não. Existe em mim. Questão de honra. Por que a autoridade policial colocou essa placa aqui? A gente se sente no direito de exercer autoridade, mas não se submete à autoridade que é exercida sobre nós, até quando alguém talvez menos preparado manifesta a autoridade. Dê um glória a Deus se você entende o que eu estou pregando nessa noite. E é capaz disso aparecer antes do dia terminar. Quer ver um exemplo? Terminando o culto, a gente vai sair aqui, não sei, tem aqui 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas aqui nessa noite. E eu tenho certeza de uma coisa: aquela saída ali na frente vai congestionar. E tem gente que quando vê um folgado, você está na fila, isso não acontece aqui, você está na fila esperando a sua vez. Aí vem um cara lá do lado e corta na sua frente, rapidinho a carne começa a aparecer, ela se manifesta na hora onde você está. Porque todo, bem baixinho, por favor, todos nós temos isso. Fique de pé comigo, em nome do Senhor Jesus, se você recebe. Eu declaro um espírito de honra, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Trabalhando e orando por um Brasil melhor. Nós honraremos a Deus, honraremos as autoridades constituídas por Deus e na terra, pai, mãe, pastor. Somos um só povo e nós somos um povo de honra. De honra, de honra. Nós não podemos ver o que acontece no Brasil. Acontece muito mais em São José dos Campos. As autoridades publicamente sendo desonradas e desrespeitadas. Polícia sendo publicamente desonrado. Isso não é certo. Quem quiser lá fora que faça. Nós seremos marcados como um povo de honra. Um Deus, um povo que honra pastor e pastora. Dê um glória a Deus por isso. Um povo que honra o chefe. Pode ser o pior do mundo, mas é o local e a porta que Deus abriu hoje. Seja fiel no pouco, você vai estar sobre o muito. Diga glória a Deus se você honra. Honramos a polícia, honramos as forças militares, honramos Vossa Excelência. Pode acontecer o que for, autoridades constituídas sobre a terra, sobre a nação, nós honramos cada uma delas. Cada uma delas. Esse povo aqui é um povo de influência. Existe uma influência que Deus colocou sobre essa igreja que vai além do que a gente consiga crer e consiga imaginar. Influência, honrar. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, e com isso eu concluo nessa noite. Você quer que milagres rompam na tua casa? Honra. Quando o profeta é honrado, quando a autoridade é honrada, a honra começa. A Bíblia diz assim: maridos, amem e honrem as vossas esposas. Você honra o seu marido, sua esposa? Ou você trata ele como lixo, desculpe a palavra, de qualquer jeito? Como é que o milagre vai acontecer lá dentro se não há honra naquele local? A Bíblia diz: filhos, honre pai e mãe. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Não é porque meu pai pastoreia a igreja, é porque essa é a nossa igreja mãe. Honra pai e mãe para que teus dias. Você honra seus pais. Pode ser a pior pessoa que exista, mas é uma pessoa que merece honra. Provérbios 15:33, a humildade precede a honra. 1 Timóteo capítulo 5:17, os que lhe deram bem são dignos de dupla honra. Você pode dar um glória a Deus pelos líderes que Deus colocou sobre a tua casa e sobre a tua vida? Dupla honra, o que é isso? É a honra intrínseca que eu tenho quando alguém chega, mas é a honra manifesta. É alguém que Deus colocou como liderança sobre a minha vida, sobre a minha casa, para me auxiliar a chegar no céu. E existe honra dentro e existe honra fora. Seja digno de dupla honra, diz a Bíblia. Provérbios 3:9, nós acabamos de fazer isso. Honra o Senhor teu Deus com a tua renda, com a tua fazenda, com a primícia de tudo que você tem. Não é uma questão
de dinheiro, é uma questão de honra ao Deus que de antemão me deu saúde, me deu vida, me deu capacidade para ter aquilo que eu só devolvo uma parte para dele, mas tudo é dele. A minha vida é dele, minhas finanças são dele, meu trabalho é dele, e agora eu devolvo parte da honra que eu tenho. Imagine o que Deus não pode fazer se isso acontecer. Imagine o que a cidadezinha natal de Jesus perdeu de ver, porque Jesus passou lá com ira para fazer milagre, transformar a vida de gente, mas por causa da falta de honra e da incredulidade, não pôde ali operar muitos milagres. Levante suas duas mãos para os céus em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estamos reunidos como uma só igreja, um povo de honra, Pai, um povo de honra, Senhor Jesus. Nós cremos que Tu estás passando por aqui nessa noite, Senhor, e Tu encontra agora. Você pode imaginar a autoridade maior da nação entrando por aqui? A gente ficaria de pé, a gente aplaudiria, a gente celebraria. Você pode imaginar Jesus agora entrando aqui nessa noite? Qual seria o grau de honra que você demonstraria a Ele, de celebração? Será que você consegue ver Ele entrando agora naquele quarto de hospital, Ele entrando dentro da sua casa? Será que você expressa a honra de dizer: Jesus, seja bem-vindo nessa igreja, seja bem-vindo nessa casa, seja bem-vindo nesse coração. Tu és honrado aqui, e como resultado opera os teus milagres, Pai. Assim como aconteceu em Cafarnaum, assim como aconteceu em Jerusalém, assim como aconteceu em toda a circunvizinhança, nessa noite acontece no nosso meio. E encontre em nós um espírito de honra, Senhor Jesus. Que assim seja, que o Brasil melhor passe por essa congregação, por essa célula, passe por essa família, resgatando princípios que são nossos, da casa do Senhor Jesus, da igreja, da escola dominical. Assim nós cremos e recebemos em nome do Senhor Jesus. Como sinal, durante 20 minutos, 20 segundos com a sua boca, honre o nome do Senhor Jesus agora. Você pode fazer isso? Honre a Ele, honre a Ele, honre a Ele, honre. Eu acho que você pode fazer mais. Honre a Ele. Ele tem abençoado você nesse lugar, Ele quer abençoar mais. Ele tem cuidado de você nessa casa, nessa igreja, Ele quer usar ainda mais. Ele tem usado líderes para abrir portas e abençoarem, avançarem a visão que Deus te deu. Honre, que Ele quer te fazer ainda mais. Mais um pouquinho, mais 10 segundos. Você pode fazer isso agora? Honramos o Teu nome, Senhor Jesus. Honramos a Tua presença, Senhor Jesus. Tu és honrado nesse lugar, Senhor, e que como resultado Tu operes muitos e muitos milagres no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Diga bem forte comigo: trabalhando e orando por um Brasil melhor. Se eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha Tendo tomado o pão, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isto todas as vezes em memória de mim. Aleluia, aleluia. Em honra a Ele, em memória dEle, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te honramos, nós te amamos, e por isso estamos aqui, consagrando a Ti este pão e este cálice, a este momento de memória e de ceia. E enquanto participamos da ceia, renova, Senhor,
fortalece, ó Deus. Cura, Senhor. Batiza, ó Deus. Faz obras maravilhosas. No nome de Jesus. Amém. Tome assento, receba o pão, receba o cálice. Com alegria, festejando, fazendo a obra que o Senhor Deus quer que você faça. Aproveite. Faça um culto particular. Como houvesse só você aqui. O barulho, o glória a Deus, o aleluia. Aleluia. Senhor desse Deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo Abraão, Isaac e Jacó. E quem tem essa esperança, oh, adora o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Mas, irmãos, eficaz em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Tendo tomado o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes, em memória de mim.
podemos participar do pão.